Alô, meus queridos, a paz do Senhor. Vamos ler esse pequeno capítulo do livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos lá, meus amados. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios? Preste atenção nisso aqui, ó. A causa ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos. Então, qualquer coisa que vocês venham fazer, tá? Tem que ser levada aos santos. Paulo está falando para os crentes, tá? Não é para os descrentes, para as ovelhas, não é para os bodes. Você não sabe que os santos hão de julgar o mundo? Tá? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Paulo está falando. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para juízes os que são da igreja, para julgar as coisas que vocês têm uns irmãos contra os outros, judiciais, seja o que for, mas para resolver na igreja, tá? Mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. O que Paulo quer dizer com isso? Digo isso para envergonhá-los. Paulo está dizendo aqui que quando você tem uma ação judicial contra um irmão, é para levá-lo à igreja, para que vocês sejam envergonhados, que isso aí é detestável aos olhos do Senhor. Um irmão colocando o outro na justiça. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Então, Paulo está falando para essas coisas serem julgadas tudo entre nós, irmãos em Cristo. Tá? Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Vocês que se julgam ser irmãos em Cristo, vocês levam ações judiciais diante dos descrentes. Que testemunho vocês estão dando aos descrentes? Quer dizer, eles pensam assim: olha só, falam que crê em Deus, olha o testemunho que essas pessoas dão, é um brigando contra o outro. Vocês estão entendendo? Eu vou mostrar a vocês aonde eu quero chegar. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Não, o ego daqueles que se dizem cristãos, o ego deles não deixa, né? Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês brigam entre si, causam prejuízo, brigas entre si. Que exemplo vocês estão dando para os descrentes? Que vergonha vocês estão dando aos da igreja? Vocês não sabem que os perversos, olha só. Bom, irmão, antes de entrar nesse tema aqui dos perversos, no versículo 9, nós vimos aqui que Paulo falou a vergonha de um irmão contra outro irmão ter causas na justiça. E a vergonha não, o testemunho horroroso, a vergonha que estamos passando nós cristãos, levando a causa para os descrentes nos julgar. Isso se dá o divórcio, meus amados. Quando, eu sempre falo nos vídeos, o divórcio na lei mosaica, que foi permitido por Moisés, era para o homem dar o divórcio à mulher, e não a mulher ao homem. Tá? Para começar por aí. A mulher não tinha esse poder de dar uma carta de repúdio para o marido. Somente o homem. E vocês veem bem,
tanto de divórcios há entre irmãos, que eu nem sei se podemos chamar isso de irmãos, né? Mas só para vocês entenderem, para não confundir a cabeça de vocês. Entre irmãos, o que é de divorciados? Pastores divorciados. E quantos pastores não são divorciados, estão casados direitinho, mas celebram casamento de divorciados? Pastores que dizem que cada caso é um caso, abre exceções, são doutrinas humanas que eu vivo falando para vocês. Quando vocês se divorciam, vocês estão adulterando contra Deus. Quando vocês se divorciam, vocês estão envergonhando o nome de Deus. Quando vocês se divorciam, vocês são uma vergonha para Deus. Eu sei que esse capítulo ele está falando mais especificamente em causa da justiça, mas o divórcio é uma causa da justiça. Ninguém prega o divórcio nesse capítulo, mas Deus falou com muito para mim sobre isso. E vocês podem ver aqui a partir do versículo 9 o que Paulo fala. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Perversos ou injustos, dá o mesmo. Injusto é o contrário dos justos. Tá? Iníquo, quando você se divorcia, você está sendo um perverso. Quando você se divorcia, você está sendo um iníquo, um injusto. Contrário à justiça de quem? Dos homens, não, de Deus. Essa palavra é somente para quem é trigo, somente para quem é ovelha. Bodes, joios, não vão entender isso. Então, continuando. Vocês não sabem que os perversos, os divorciados, não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, tá? Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Meus amados, a gente vê muitos pastores pregando, dizendo que o homossexualismo é um pecado, é abominável aos olhos do Senhor, mas eles não pregam dos divorciados, não, dos que casam com outra pessoa. Eles não pregam isso, porque as igrejas estão lotadas de pessoas assim. Muitas das vezes são os próprios pastores que já são divorciados e casados com outro. São os hipócritas. São esses que Jesus vomita da boca. A hipocrisia. Adora apontar o pecado do outro. Apontar o cisco que está nos olhos do outro, mas tem uma trave imensa nos seus olhos. Tá? Assim foram alguns de vocês, mas foram levados, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Então, isso aqui é para realmente os que são salvos em Cristo. Assim foram alguns de vocês. Quer dizer, aqui essa parte aqui já está se referindo aos... Vou colocar aqui para não ficar confuso. Tá? Esse assim que fala, assim foram alguns de vocês, são o quê? Os homossexuais, os adúlteros. Tá? Mas os que são salvos em Cristo, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados através do Espírito Santo que nos justifica, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus, e no Espírito do nosso Deus. Aos que creem no Senhor Jesus Cristo, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, esses vão entender essa mensagem de Paulo. Não vão levar o irmão aos tribunais diante dos descrentes, vão resolver isso entre nós, entre a congregação de santos. Não vão ser homossexuais, ladrões, avarentos, alcoólatras. Esses que não vão herdar o reino de Deus. Então, meus amados, continuando aqui, o perigo da imoralidade, para terminar. Tudo me é permitido. É permitido divorciar? Sim.
permissão, não quer dizer que seja do agrado do Senhor. Se ele fala que ele odeia o divórcio, vocês têm que entender direitinho. Tudo me é permitido, sim, mas nem tudo convém. Convém divorciar? Não, por quê? Porque Deus odeia o divórcio. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Aí que está aqueles que são de Deus. Os que são de Deus, como falou aqui, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Esses não serão dominados. Tá? Aí ele termina assim, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para imoralidade, tá vendo? O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também os ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Olha só, quando a pessoa se divorcia e casa com outra, se une a um adultério. Porque Deus odeia o divórcio. Você está adulterando contra Deus. E quando você se divorcia e se casa com outra pessoa, você está adulterando. E você está fazendo com aquela pessoa que se casou com você, que é divorciado, adulterar junto com você. Tá? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Olha só, quem se une com um divorciado ou uma divorciada é adúltero junto com ela. Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Olha só. Os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Por isso, quando as pessoas se casam, se uniram ao Senhor através da aliança que Ele fez nos céus e assim na terra. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Olha o que justifica o Espírito Santo. Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Amados, leiam 1 Coríntios 6. Reflitam. Não creiam que eu estou falando, nem que o outro pastor venha falar. Leiam e vejam bem. Quando a pessoa se divorcia, está sendo infiel, não é ao cônjuge, e sim a Deus, porque Ele odeia o divórcio. Convém se divorciar? Não. Meus amados, se vocês pararem, refletirem, o Evangelho não é difícil de entender. O problema são as divisões. É o que vocês dão ouvido. Vem um pastor, fala que não é bem assim, porque a pessoa está desesperada, a pessoa precisa de um companheiro que largou ela, se casou com outra, e essa pessoa está sofrendo. Meus amados, não há exceção para a pessoa se casar com outra depois de um divórcio, a não ser em caso de óbito. Preste atenção no que o Senhor diz, senão vocês serão enganados por pastores, por pessoas que têm diploma de teologia. Vocês estão seguindo doutrinas de homens. Sigam a doutrina que vem de cima de Deus. Tá bom, meus amados? Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus. אבוד פה ולבד ולא רואה דבר, דמעות נופלות ליבי נשבר. האחד והיחיד, נפחת נשמתי, אנא קבל את סליחתי. תראה שיחה לכל חטאי, תראה שיחה נתת לי חיי, לא
ראיתי, לא האמנתי כמה מושלם, לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. Perdu sans ta présence, aveuglé par l'ignorance, toutes mes larmes traduisent ma souffrance. Je sens ton absence, mon cœur, mon âme sans essence. Aujourd'hui, accorde-moi ta clémence. Pardonne-moi mes erreurs, mes faux pas. Pardonne-moi, quel homme n'en fait pas. Je ne savais pas, je ne voyais pas, je ne croyais pas assez en toi. Je ne savais pas, je ne voyais pas ce qui était caché en toi. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי כמה מושלם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. לא ידעתי, לא ראיתי, לא האמנתי, אני רק אדם. Pardonne-moi mes erreurs, mes faux pas. Pardonne-moi, quel homme n'en fait pas. Je ne savais pas, je ne voyais pas, je ne croyais pas assez en toi. Je ne savais pas, lo yadati, je ne voyais pas, lo raiti, ce qui était caché en toi. Je ne savais pas, je ne voyais pas, je t'en supplie, pardonne-moi.